dia para você que acompanha a nossa programação pela Rádio Câmara Manaus, pela TV Câmara também. Está começando o Câmara ao Vivo dessa sexta-feira, dia 14 de novembro. Um excelente dia para você. Eu faço aquele convite de sempre, de todas as manhãs. Siga a gente nas redes sociais. Já aparece aqui na sua tela o nosso Instagram, o nosso canal do YouTube, @Câmara Municipal Manaus é o nosso Instagram, @Câmara de Manaus é o nosso canal no YouTube. Lá você confere tudo que é conteúdo na nossa programação e aparece também a nossa Rádio Câmara Manaus na frequência 105.5 FM. Nos dê uma carona nesta manhã de sexta e fique por dentro de tudo que acontece aqui na Casa Legislativa Municipal. Olha, a gente começa essa edição trazendo a semana, informações de uma semana movimentada aqui na Câmara Municipal de Manaus. Eu preparei um resumo para você ficar por dentro dos principais momentos das sessões plenárias. Confira. Acompanhe agora os principais assuntos discutidos na Câmara Municipal de Manaus. Entre os destaques, projetos de lei voltados à inclusão, à cultura e à modernização do transporte na cidade estão em análise e deliberação pelos vereadores. O vereador Rosivaldo Cordovil apresentou o projeto de lei de número 421 de 2025, que propõe pulseiras com código de acesso para pessoas com doenças crônicas, autistas, idosos e em situação de vulnerabilidade. A proposta segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Está em análise o projeto de lei de número 526 de 2025, de autoria do vereador João Carlos, que institui a campanha Leia Mais nas escolas municipais, com o objetivo de estimular a leitura e a produção literária entre os estudantes. O texto também segue para a CCJR. O projeto de lei de número 565 de 2025, do vereador Simon Bessa, torna obrigatória a implantação de salas de acolhimento sensorial para pessoas com transtorno do espectro autista em shoppings de Manaus, garantindo um ambiente mais confortável e adequado. A proposta segue em tramitação. Em deliberação, o projeto de resolução do vereador Aldenor Lima, que cria a medalha de ouro Vira-Lata Caramelo para reconhecer ações em prol da saúde, bem-estar e proteção dos animais. A Câmara Municipal de Manaus aprova projeto de lei do Executivo que altera a lei de número 2898 de 2022, permitindo que motoristas do transporte complementar financiem veículos novos por meio de cooperativas. A medida visa modernizar a frota e melhorar as condições de trabalho no setor. O texto segue para a sanção do prefeito. No plenário, vereadores discutiram o projeto de lei do vereador Everton Assis, que obriga empresas com cotas para pessoas com deficiência a adaptar os ambientes de trabalho, garantindo acessibilidade e igualdade. A proposta foi deliberada e encaminhada à 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Está em deliberação o projeto de lei de número 627 de 2025, do vereador Jander Lobato, que declara o Festival Sou Manaus Passo a Passo como patrimônio cultural imaterial da cidade, reconhecendo seu valor artístico, social e turístico. O projeto segue para análise da CCJR. Os vereadores debateram ainda o projeto de lei do vereador Marco Castilhos, que prevê a inclusão de pessoas com deficiência intelectual no serviço de transporte especial Transporta, promovendo autonomia e acesso à mobilidade. A matéria segue em tramitação nas comissões técnicas. E agora você confere a agenda cultural com dicas de cinema, teatro e mostra de dança. Confira. O final de semana chegou e claro que vamos te passar as melhores programações para você curtir o final de semana. Tá começando a sua agenda cultural. Gosta dos artistas da nossa terra? Então o Festival Amazonas de Música é a pedida perfeita para o seu final de semana. O evento retorna após 7 anos com shows de diversos artistas locais.
O festival acontece no Parque Rio Negro, hoje e sábado, com as programações se iniciando às 5 da tarde. E claro que a entrada é gratuita. Quer passar o final de semana na frente das telonas? Então vamos te indicar a produção brasileira que representou o Brasil em Cannes. O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura, conta a história de Marcelo, um professor que busca fugir do seu passado, se mudando de São Paulo para Recife. Não sou policial. Ficou interessado? Então é só buscar a sala de cinema mais próxima de sua casa. O grupo Gaponga, juntamente com a Orquestra de Bioinstrumentos do Amazonas, apresentam o espetáculo Cantos da Floresta, que está marcado para sábado, às 8 da noite, no Teatro Amazonas. Ficou interessado? Então você pode garantir os seus ingressos no site shopingressos.com. Não vai ficar de fora, né? Quer curtir uma mostra de dança bem regional? A do Grupo El Norte chega para valorizar os artistas da nossa terra e também celebrar as narrativas amazônicas. O evento é hoje, no Teatro La Salle, a partir das 8 da noite. E se você ficou interessado, pode mandar uma mensagem no Instagram do @elnorteoficial e garantir os seus ingressos. Anotou as dicas? Então chama essa galera e vai aproveitar. Mas não esquece que semana que vem a gente está de volta com a sua Agenda Cultural. Não faltam opções para você aproveitar o fim de semana, né? Olha, a TV Câmara de Brasília, em parceria com a TV Câmara Manaus, está transmitindo em tempo real as discussões da COP30. Acompanhe neste momento, em instantes, a gente volta com informações do Parlamento Municipal. E dos biocombustíveis avançados. Transformamos em lei o Programa de Aceleração da Transição Energética, que criam instrumentos como o Fundo Verde e a transação tributária condicionada ao investimento sustentável. Aprovamos também o marco legal do aproveitamento de energia offshore, que amplia as possibilidades de geração de energia no oceano, especialmente por meio da fonte eólica. Acatamos ainda a incorporação de sistemas modernos de armazenamento de energia ao nosso sistema elétrico, para melhorar o aproveitamento da geração solar e eólica, reduzir o despacho de termoelétricas fósseis e garantir segurança e modicidade tarifária. O Congresso examina, neste momento, outras medidas de grande relevância. A instituição de regimes especiais de tributação para serviços de informação e data centers supridos por energia limpa. Espera-se, assim, promover o crescimento da infraestrutura necessária para o desenvolvimento da inteligência artificial, sem que a energia adicional requerida provenha de fontes fósseis. Senhoras e senhores, como um dos anfitriões desta reunião interparlamentar em Belém, desejo que saiamos daqui fortalecidos em nossa capacidade de cooperação e convergentes na convicção de que precisamos de políticas climáticas incisivas, orientadas pela ciência e ancoradas nos princípios de justiça e equidade. Agradeço a participação, o apoio e a boa vontade de todos. Agradeço ao povo do Pará, que tão calorosamente nos tem acolhido nesta terra. Meus agradecimentos também à Assembleia Legislativa do Pará, na pessoa do seu presidente, deputado Chicão, cujo apoio foi determinante para o êxito deste encontro. Desejo, portanto, uma excelente discussão e que nosso documento final traga uma contribuição valiosa com a voz dos parlamentos do mundo inteiro
para que a luta contra a mudança do clima e em favor de um futuro sustentável para todos seja exitosa. Muito obrigado. Este foi o deputado Cláudio Cajado. Ele é o primeiro vice-presidente da UIP. Ele fez o seu pronunciamento em nome de Túlia Axon, que é a atual presidente e não pôde comparecer ao evento em razão de eleições em seu país de origem. Convidamos para fazer seu pronunciamento o senhor senador Humberto Costa, representando o presidente do Congresso Nacional do Brasil. O senador Humberto Costa é o relator deste encontro de parlamentares da COP30. Gianluca Crispi, assessor jurídico da UNFCCC, o caro amigo, nobre deputado Cláudio Cajado, que aqui representa a Câmara dos Deputados do Brasil. Quero saudar e, ao mesmo tempo, agradecer ao deputado Chicão, presidente da Assembleia Legislativa do Pará, por nos acolher nas suas instalações para esse evento. Quero saudar a todos os senhores e senhoras parlamentares, membros da União Interparlamentar. Quero saudar especialmente os nossos deputados e deputadas federais e estaduais do Brasil aqui presentes, todos os amigos e amigas que aqui se encontram. Em nome do presidente do Senado Federal Brasileiro, o senador Davi Alcolumbre, saúdo a todas e a todos aqui presentes, desejando pleno êxito nas atividades e que apreciem bastante os trabalhos deste Fórum Parlamentar e da Convenção do Clima nesta edição. É instigador e gratificante marcar que aqui se sobrelevam mais de 40 países dignamente representados pelas senhoras e senhores, integrantes de parlamentos e da União Interparlamentar presentes neste encontro. Anteriormente, às margens do Cáspio, na insólita Baku, pactuamos na edição anterior altos padrões de cooperação global na ação pelo clima e reforçamos o papel dos parlamentos na governança climática, afirmando a importância da tradução e da persecução dos objetivos para o clima em políticas de ação genuinamente baseadas na ciência. Ali se ressonaram movimentos para maior engajamento de aderência dos legisladores em torno de políticas de relevância voltadas a mais investimentos, aceleração de transições energéticas e densas iniciativas para a conservação de florestas, oceanos e biodiversidades. Aqui, no coração da floresta amazônica, ecossistema que abriga a vasta e inusitada coleção de espécimes de nosso planeta, nesta edição em Belém, em uma celebração à rica diversidade. Certamente seguiremos a passos largos, conclamando nossos parlamentos à aceleração da empreitada e do engajamento de e por ações para o clima, aliadas aos progressos e equilíbrios de nossos povos. O principal desafio para nós, parlamentares, é a conversão de compromissos internacionais em legislações que envolvam a implementação de políticas ambientais consistentes com os objetivos de sociedades sustentáveis. Para isso, precisamos reforçar e consolidar a escolha pública de uma concertação de nossos parlamentos direcionada para uma geopolítica multilateral do clima. A este respeito, a nossa impressão e o nosso sentimento é que os parlamentos permeiem e avancem nos debates abordando, primeiro, um forte intercâmbio para a discussão de marcos regulatórios sobre o clima. Segundo, a adoção de mecanismos de supervisão, fiscalização e transparência sobre os compromissos. Terceiro, priorização de recursos nos orçamentos para estímulo de infraestruturas resilientes que suportem, deem apoio aos grupos e populações vulneráveis, protegendo-os dos efeitos dos desastres climáticos.
No documento que daqui iremos extrair, esboçam-se preocupações com o aquecimento global generalizado aos níveis pré-industriais, inquieta-se sobre os efeitos das alterações climáticas sobre mulheres, idosos, jovens e sobre populações originárias, bem como sobre comunidades vulneráveis, frequentemente mais afetados pela alta frequência de desastres do clima. Insta-se ainda no documento a todos os parlamentos a participarem ativamente na supervisão da implementação dos NDCs dos respectivos países e a alcançarem a implementação plena dos compromissos assumidos no âmbito da nova meta coletiva sobre financiamento climático. Segue-se ali, sobretudo, para perfilamento de reforço às necessidades de financiamento de ações do clima, a exemplo da passagem que se conclamam os bancos de desenvolvimento a assumirem papéis de liderança no suporte a economias de baixas emissões, bem como na parte em que aborda a necessidade de os parlamentos vocalizarem aos seus governos a necessidade de aumentar investimentos para as transições energéticas e para a redução contínua de poluentes. Ao lado de tudo isso, e de forma premente, o documento realça a necessidade de uma aliança holística para que os parlamentos apoiem de maneira intensa políticas que versem sobre o elo entre clima e saúde, aí envolvidos nutrição e saneamento. Como legisladores, desempenhamos um papel cada vez mais decisivo na geopolítica climática e, neste fórum, representamos uma importante força motriz de coesão, hábil, habilitada a ofertar às nossas sociedades uma vida com a Pax Climatis. Somos vigorosos e contemporâneos para darmos respostas centrais em políticas para mudanças climáticas, deixando um legado de progresso e de preservação. Nossos agradecimentos a cada companheira aqui presente, desejando um trabalho exitoso. Celebremos o avivamento de nossos povos com um clima melhor. Muito obrigado a todos e a todas. Senador Humberto Costa, em seu pronunciamento nesta cerimônia de abertura do encontro parlamentar da COP30. A partir deste momento, ouviremos o pronunciamento oficial do senhor deputado federal Cláudio Cajado, como membro do Comitê Executivo da UIP. Excelentíssimo senhor senador Humberto Costa, dileto amigo e relator desta reunião. Excelentíssimo senhor Gianluca Crispi, representando o senhor Simon Still, secretário executivo da Convenção das Nações Unidas para a Mudança do Clima. Uma menção especial ao presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Chicão. Muito obrigado por fornecer as instalações desse belíssimo prédio para a nossa reunião. E gostaria de fazer uma menção especial à minha colega, a deputada Elcione Barbalho, mãe do nosso querido governador, que deixo aqui, em meu nome, em nome de todas as delegações, um fortíssimo abraço pela excelente recepção que está sendo oferecida a todos nós, esse povo belíssimo que é o povo paraense. É uma honra estar aqui para fazer o discurso de abertura da União Interparlamentar, em nome da nossa presidente, Tulia Ackson, na reunião parlamentar da COP30. Gostaria de começar agradecendo a vocês, parlamentares de todas as regiões do mundo, por estarem aqui hoje, unidos por um propósito comum, transformar as promessas do Acordo de Paris em ações tangíveis. Esta reunião parlamentar é o evento líder para os parlamentos nacionais durante a COP. Esta reunião é um lugar onde vozes parlamentares de todos os cantos do mundo se reúnem com um único objetivo: acelerar a resposta do mundo às mudanças climáticas. A COP30 marca uma década desde que o Acordo de Paris foi assinado. Nesses 10 anos, vimos um progresso notável. Os preços das energias renováveis caíram, a inovação acelerou,
e a conscientização pública cresceu. E, no entanto, o quadro geral é preocupante. As emissões globais continuam a aumentar. Eventos climáticos extremos estão aumentando em frequência e intensidade. As comunidades estão sendo desenraizadas, os ecossistemas estão sendo destruídos e as desigualdades estão se aprofundando. Nós temos a ciência, nós temos a tecnologia. O que o mundo precisa agora é da coragem política e da responsabilidade que só os parlamentos podem oferecer. Estamos aqui porque conhecemos o poder dos parlamentos. Temos a capacidade de transformar as promessas climáticas em realidade, por meio das leis que aprovamos, dos orçamentos que aprovamos e da supervisão que fornecemos. Os parlamentos são a ponte entre os compromissos globais e nossas comunidades locais. Somos nós que traduzimos as contribuições nacionalmente determinadas em legislação, orçamentos e supervisões nacionais. O que torna os parlamentos únicos nesta luta é nossa conexão direta com as pessoas. Representamos agricultores que enfrentam a seca, comunidades costeiras perdendo suas casas para o mar, jovens exigindo o futuro e trabalhadores que buscam uma transição justa. É nosso dever trazer essas vozes para o debate climático. A UIP organiza as reuniões parlamentares da COP desde 2009, garantindo que os parlamentos tenham voz e presença visível no processo climático global. Tornou-se o lugar onde os parlamentos se reúnem para trocar ideias, compartilhar experiências e reafirmar nossa responsabilidade coletiva. A cada ano, vemos que a ambição climática está crescendo entre os parlamentos do mundo. Vemos que os parlamentares estão passando da conscientização à ação, das promessas às políticas e das palavras às leis. Este encontro nos dá a oportunidade de aprender uns com os outros, com os nossos sucessos, mas também com os nossos desafios e lições aprendidas. Ele fornece um espaço para um debate honesto e construtivo, onde diversas perspectivas podem se encontrar no espírito de colaboração. E nos lembra que, embora nossos sistemas políticos possam diferir, nossos objetivos são compartilhados. Em um mundo que às vezes parece dividido, o trabalho da União Interparlamentar e encontros como este demonstram o poder duradouro do diálogo e da cooperação. Hoje, vamos ouvir como os parlamentos estão trabalhando para implementar as NDCs, como estão promovendo a adaptação para as pessoas que vivem na linha de frente das mudanças climáticas. Aprenderemos quais medidas os parlamentos estão tomando para lidar com as poderosas emissões de gás metano e que estão agravando as mudanças climáticas, bem como a importância de garantir que a igualdade de gênero e a saúde estejam no centro das respostas climáticas. Caros colegas, a próxima década decidirá o destino do Acordo de Paris e talvez da própria humanidade. Aqui em Belém, cercada pela maior floresta tropical do mundo, somos lembrados do que está em jogo, os próprios sistemas que sustentam a vida. Vamos fazer valer esse momento. A UIP está pronta para apoiá-los nesse trabalho, por meio de captação, pesquisa e intercâmbio de boas práticas parlamentares que fortaleçam a governança climática. Por meio da nossa cooperação conjunta, podemos tornar os parlamentos impulsionadores mais eficazes da ação climática e da responsabilidade em todos os cantos do mundo. Juntos,
Vamos agir com a urgência que a ciência exige, a liderança que nossos cidadãos esperam e a unidade de que nosso planeta precisa tão desesperadamente. Obrigado a todos e boa reunião para nós. Deputado Cláudio Cajado falando como membro executivo da UIP. De abertura desse encontro. Dentro de instantes, terá início a primeira sessão de trabalho com o tema Fortalecimento das lideranças parlamentares para a realização das NDCs. Bom, encerrada aqui esta cerimônia de abertura do encontro parlamentar da União Interparlamentar. Nós tivemos há pouco o deputado Cláudio Cajado fazendo seu segundo pronunciamento, né? O primeiro pronunciamento ele fez como parlamentar representando o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e agora ele falou há pouco representando a União Interparlamentar. Ele que é membro executivo, é primeiro vice-presidente da UIP. Nós tivemos também a participação do senador Humberto Costa, em nome do Senado Federal, representando o presidente do Congresso do Senado e do Congresso Nacional. O senador Humberto Costa, que falou também nesta cerimônia de abertura, será o relator deste encontro. E ao final ele vai apresentar uma versão conjunta, consensual, sobre os temas que serão debatidos nesta cerimônia nesse encontro dos parlamentares da União Interparlamentar na COP 30. Bom, esta reunião, esses painéis que vão se iniciar daqui a pouquinho, vão ter a presença de parlamentares de 47 países. E eles irão discutir o papel do legislativo para transformar compromissos climáticos em ações concretas. Nós ouvimos o deputado Cláudio Cajado fazer algumas colocações com relação às prioridades, que serão apresentadas pelo Parlamento brasileiro para a discussão nos painéis que teremos há pouco. Ele ressaltou a necessidade de um marco legal da microgeração de energia solar, também programa para mover biocombustíveis avançados, programa de aceleração de transição energética, o marco da energia offshores. Ele também ressaltou que o Congresso examina regimes especiais de taxação de data centers para que tenham um uso mais consciente de energias renováveis. Ele ressaltou também a cooperação global em políticas de ação, a vasta legislação de proteção de biodiversidade, florestas e oceanos que devem ser implementadas pelos países. Foi outro tema que foi ressaltado. Você acabou de acompanhar as discussões sobre a COP30 na nossa programação. A gente volta com o seu Câmara ao vivo para trazer informações de uma reunião solene na Câmara Municipal de Manaus, em homenagem ao diretor-presidente da Manaus Cult, Gender Lobato. Stephanie Brasil tem as informações direto do plenário Adriano Jorge. Bom dia para você, Stephanie. Bom dia, Priscila. Bom dia para você aí de casa que acompanha agora a nossa programação. É isso mesmo, a Câmara Municipal de Manaus realiza daqui a pouquinho uma cerimônia para a entrega do diploma de cidadão da cidade de Manaus, uma das maiores honrarias concedidas aqui pelo Parlamento Municipal. E a cerimônia de hoje ela é promovida pelo vereador Rosivaldo Cordovil. Esse título ele é entregue para figuras públicas e personalidades que contribuíram de forma positiva para
para o desenvolvimento aqui da nossa cidade, da capital amazonense. E o homenageado de hoje é Gender Lobato, ele que é atual diretor-presidente da Manaus Cult e ex-presidente do Boi Caprichoso. Além disso, ele carrega mais de 27 anos de trajetória, de experiência no serviço público. E já atuou em vários órgãos federais, estaduais e municipais. E hoje, à frente da Manaus Cult, a sua gestão preza pelo fortalecimento da cultura local, da ampliação do turismo aqui na nossa região e, claro, também pela profissionalização dos eventos aqui na nossa cidade. E o evento de hoje conta com a participação dos familiares de Gender Lobato, de amigos e também da torcida dos Bois Garantido e Caprichoso de Parintins. E você pode acompanhar como foi essa solenidade pela nossa transmissão no YouTube, pelo canal 6.3 da TV Câmara, pela Rádio do Povo Manauara, pela frequência 105,5 e, claro, nos jornais aqui da casa você confere um resumo do que foi discutido aqui hoje, das homenagens e toda essa participação aqui no Parlamento Municipal. Eu volto com você, Priscila. Muito obrigada, Stephanie Brasil, pelas informações. Fique agora com a COP30 e em seguida você acompanha a reunião solene em homenagem ao diretor-presidente da Manaus Cult, Gender Lobato, em tempo real na nossa programação pela TV Câmara, pela Rádio Câmara Manaus e também pelas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia ao longo desta semana. O seu Câmara ao Vivo termina aqui. Tenha um excelente fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá. Tchau.